Bom dia, professor Antônio Delfim Neto. Bom dia mesa, bom dia ao Brasil. Professor, o tema balança comercial, eu trouxe ontem aqui o resultado com relação à China. Foi exatamente o tema que eu trouxe aqui 9 horas da manhã ontem. O Brasil hoje em dia vende 3 vezes mais para a China do que vende para os Estados Unidos. A China é responsável por quase 70%, é o destino, né? E portanto é o responsável pelo resultado de 70% das nossas exportações. A China está passando, inclusive, por, entre aspas, mudança de governo. Não vai ser mudança, vai ser a manutenção do governo. Aliás, vai ser a primeira vez que um presidente chinês fica mais de 2 mandatos à frente do país, depois de 1949, né? O que o senhor acha que vai ser a relação Brasil e China daqui para frente? A China passou por momentos, como todo mundo, de turbulência, ainda passa por causa de mercado imobiliário, essa questão da Evergrande, mas e cada vez mais é a força econômica que se contrapõe aos Estados Unidos. O que você acha? O que o senhor acha que vai ser Brasil e China a partir desse momento, em ano de eleição? O quadro que nos é muito importante, professor Delfim. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos muito mais complementaridade com a China em matéria de demanda e fornecimentos do que com os Estados Unidos. A expansão da China tem sido um aspecto fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Em particular, para você tirar proveito da maior conquista brasileira. Porque foi o Brasil que descobriu, através da Embrapa, a agricultura tropical. Nós temos hoje a agricultura provavelmente a mais produtiva do mundo. E temos dos chineses o maior cliente dessa agricultura. De forma que a complementaridade entre a economia chinesa e a economia brasileira é muito grande. Isso é que, no início do governo Bolsonaro, provocou aquela indignação pela estupidez do governo com a China. Um governo que não entendia, e que acho que ainda não entende, como de fato funciona o mundo, e particularmente a importância da China neste momento, principalmente para países como o Brasil. É óbvio que os Estados Unidos é a maior potência. Agora, do ponto de vista comercial, a China tem muito mais importância do que os Estados Unidos. Professor Delfim, pegando carona na pergunta do Edu, queria ouvir o senhor sobre o que falta para o Brasil fazer também o caminho inverso e conseguir trazer para cá mais capital, mais investimento chinês. Na verdade, eu tenho a impressão de que esse problema do investimento está muito mais ligado ao futuro, a como os países se veem no futuro, do que no presente. No caso atual, o Brasil tem recebido menos capital do que poderia receber. A importância do capital chinês, ele vem para investir em setores de infraestrutura, eletricidade, energia, transporte. É um tipo de investimento diferente e muito útil, porque amplia a estrutura produtiva. O investimento americano é um investimento mais diversificado, mais rico e também mais produtor de transferência de tecnologia, de produtividade. Os dois países são muito importantes para o Brasil, de forma que é uma tolice ficar escolhendo entre eles. Professor Delfim, bom dia. O Pedro Campos. Eu queria te perguntar sobre preço de combustível. Qual que é a expectativa para esse ano? Gasolina terminou no valor muito elevado, diesel também. Dá para pensar em alguma redução no curto prazo? Tem alguma notícia que leva a isso, professor Delfim? Pedro, na verdade,
o combustível é determinado pelo valor externo do petróleo. Não adianta imaginar que o Brasil, sendo um produtor de petróleo, pode fixar o seu preço interno, que seria um desperdício de recursos. Nós temos que vender o petróleo interno pelo preço do mercado externo. Senão nós estaremos, na verdade, jogando fora o futuro dos nossos filhos. O que acontece? O custo, portanto, do combustível vai depender do valor que esse combustível existe, do preço do petróleo, que é uma commodity determinada no mercado mundial, com muitos produtores e praticamente todos os consumidores. Você tem, portanto, a segurança de que você está avaliando o petróleo da melhor maneira possível, porque o petróleo é um recurso finito, de forma que você tem que utilizá-lo da mais econômica possível. E isso é dado pelo preço internacional, que é fixado num mercado absolutamente amplo. Não tem nenhuma outra solução para reduzir ou aumentar o preço do combustível, a não ser, na verdade, o preço internacional do petróleo, que é uma commodity mundial, fixada muito fora do nosso poder de intervenção, e a taxa de câmbio, essa sim, depende da política interna, depende do comportamento das exportações brasileiras, depende da capacidade de importar do Brasil, que é determinada pela taxa de câmbio. De forma que você tem muito pouco controle sobre isso. É claro que você sempre pode manipular a taxa de câmbio, mas cada vez que você faz isso, introduzindo distorções no mercado de commodities, você está construindo problemas. Professor, e essa polêmica envolvendo aumento de salário para servidor, né? Começo de ano sempre é marcado por essa notícia. O presidente da República diz que tem espaço para aumentar o salário de policial, mas não de servidor da Receita, do Banco Central, outros servidores, o que está gerando um movimento aí de revolta contra o presidente que vai acabar prejudicando a população que depende desse serviço público, né? Todo mundo está errado nessa história? Isso, na verdade, é o tipo do jogo para enganar a trouxa. Ele quer realmente aumentar o salário dos seus eleitores, que ele supõe que estejam... o nicho dos seus eleitores são as forças policiais. Ele, portanto, tem esse objetivo. Agora, ele pode fazer isso sem aumentar o salário dos outros, porque cria um problema de instabilidade interna, como nós estamos vendo. De forma que eu acho que é um jogo político muito esperto, que uma das coisas que eu acho muito interessante é que muitas pessoas subestimam a inteligência do Bolsonaro. O Bolsonaro não dá ponto sem nó. O Bolsonaro não trabalha... faz tricô com 4 agulhas, olhando o seu interesse, o interesse do seu eleitorado, que no fundo é esse eleitorado que ele tem protegido o tempo todo. Ele simplesmente está armando um mecanismo pelo qual ele vai atender todos, dando a impressão de que fez isso, dando preferência para o seu eleitorado. Ele vai dar o aumento para as milícias de toda a natureza e depois vai dar o aumento para todo mundo. Vai ser obrigado a dar aumento para todo mundo. É, no fundo, uma política muito esperta que atende o seu objetivo, fingindo que é uma política austera. Professor Antônio Delfim Neto, nesta primeira quarta-feira do ano, muito obrigado pela participação, professor. Vários assuntos tratados,
Vamos destrinchá-los ao longo do ano. Só para fechar o que o senhor disse aqui, Muito ontem o petróleo bateu $80. O tipo Brent não batia nesse ponto desde novembro. Professor Delfim Neto, boa semana para o senhor. Até mais. Uma boa semana para vocês e para o Brasil. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.